Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café 90. Hoje, para repercutir sobre o desempenho dos brasileiros aí nessa semana de competições sul-americanas, a gente veio aqui na terça-feira, falou sobre a eliminação do Fluminense e falou sobre o que a gente esperava para os jogos dos brasileiros na quarta e na quinta. E hoje a gente volta com os resultados de todos esses jogos para comentar um pouco sobre o que aconteceu, sobre o que foi mais de interessante nesses confrontos e comentar sobre o que virá aí também, semifinais de Sul-Americana e Libertadores a partir do mês que vem e o que dá para esperar dessas competições. Bom, na quarta-feira a gente teve o Atlético Mineiro se classificando, eliminando o Bolívar pelas quartas de final da Sul-Americana. Atlético Mineiro que tinha um confronto em teoria mais fácil do que o Fluminense, que foi eliminado pelo Lanús na terça-feira, mas ambos confrontos acessíveis, mas ambos a gente viu uma dificuldade muito grande dos times brasileiros enfrentando esses times de uma prateleira um pouco mais abaixo do futebol sul-americano hoje. O Fluminense fazendo partidas até boas contra o Lanús, mas não sabendo definir bem o jogo, e aí depois de tomar o gol do Lanús no jogo de volta acabou se perdendo. E o Atlético Mineiro também, que sentiu também muito a questão emocional. Eu acho que isso é uma tônica de todos os jogos dos brasileiros nessa fase de Libertadores e Sul-Americana. Todos parecem ter sentido muito a pressão e não souberam lidar tão bem com as emoções em algum momento do jogo. O Atlético, praticamente em todo o jogo de volta, não conseguiu lidar bem com as emoções. Foi um time claramente ansioso, claramente preocupado, claramente desesperado ali pelo resultado e não sabendo lidar com a pressão da própria torcida, que foi ficando incomodada conforme o tempo foi passando e o Atlético não conseguia criar, não conseguia desenvolver o seu futebol. Foi um jogo muito pobre do Atlético. Foi um jogo muito pobre do Atlético no geral. O Atlético fez uma partida com poucas opções ofensivas, apesar da escalação do Sampaoli. Apesar do Sampaoli estar dando uma cara para o Atlético e estar se esforçando aí para conseguir desenvolver esse trabalho no Atlético, é um trabalho ainda muito recente. Foi um primeiro tempo muito ruim do Atlético. A gente tem aqui os expected goals. O Atlético criou 0,16 gols esperados no primeiro tempo. No segundo tempo, que é quando sai o gol, criou 0,31. Então, no jogo todo foi 0,47 contra um Bolívar que, com 39% de posse de bola, criou 0,38 de chances esperadas aí de gol. Ou seja, o Bolívar, que é um time extremamente fraco, um time muito limitado, conseguiu se organizar ali defensivamente e dificultar a vida do Atlético, mas eu acho que o Atlético se dificultou mais do que o Bolívar conseguiu criar de dificuldade. Mas o Atlético consegue a classificação no último lance praticamente do jogo, uma bela bola do Scarpa e o gol do Bernard. Acho que o Atlético consegue a sua classificação na força do individual dos seus atletas e do seu elenco. O Atlético teve algumas alterações no segundo tempo que colocaram jogadores que têm qualidade ofensiva para mudar o jogo, e aí no segundo tempo estou pegando aqui, o Atlético entrou com o Rony, que não entrou bem, entrou o Rony no lugar do Renier, e aí mais uma vez o Rony não entrou bem, o Rony definitivamente não vem bem no Atlético. Aí depois teve as três trocas que entraram Fausto Vera, Biel e Caio Paulista. O Fausto Vera não faz grandes coisas, não entra tão bem. O Biel, sim, entra muito bem. E aí, surpresa na troca do Sampaoli, ele tira o Hulk aos 74 minutos com o Atlético precisando de gol e o jogo se encaminhando para os pênaltis. O Hulk é um batedor de pênalti do Atlético, ele tira o Hulk, coloca o Biel. Biel entra muito bem. Biel ainda não foi tão bem no Atlético desde que chegou. É muito criticado pela torcida, mas ele entra bem, ele sofre um pênalti que depois o VAR revisa e diz que foi fora da área. Ele tem um outro lance polêmico que ele parte nas costas da defesa do Bolívar, que na minha opinião foi pênalti, mas ele acaba sendo deslocado ali pela defesa do Bolívar ali com um toque nas costas. Ele cai meio estranho e eu acho que faltou um pouco de malandragem para ele conseguir aquele pênalti, mas foi mais uma jogada boa dele. E o Caio Paulista entrando no lugar do Arana. O Caio também fez algumas jogadas ali pelo lado esquerdo, apesar da torcida do Atlético estar na bronca com ele. Acho que ele fez um jogo decente, entrou bem. Então o Atlético mostrando ali uma certa força de elenco. Era um time que ainda tinha no banco, tudo bem que não vem numa boa fase boa parte desses jogadores, mas era um time que ainda tinha no banco Júnior Santos, Dudu, Gabriel Menino, então tinha opções
de banco ainda para entrar, caso fosse necessário, apesar de serem jogadores, como eu falei, que não vêm em boa fase. Mas o gol sai numa bola muito boa do Gustavo Scarpa para o Bernard, o gol sai aos 91 minutos, praticamente fim do jogo, a torcida muito nervosa, o Scarpa recebe do Lianco, e aí o Lianco passa em velocidade com muito espaço pela direita, e era o passe simples, era o passe fácil que o Scarpa podia tentar ali para o Lianco, mas ele levanta a cabeça, ele vê lá do outro lado, atravessando o campo, um jogador livre do Atlético na segunda trave, e ele faz o mais difícil, ele busca um passe muito difícil de ser encontrado num momento de muita tensão do jogo e praticamente no último lance do jogo. Ou seja, se ele erra aquele lançamento, a torcida ia pegar muito no pé dele. Ele não tenta o fácil, vai para esse passe mais difícil, encontra o Bernard, que faz o gol de cabeça, que dá a vitória para o Atlético. O Atlético joga mal, mas classifica contra o Bolívar. E aí depois, às 9h30, o Atlético teve uma notícia meio ruim, né? Porque saiu o confronto do Atlético na semifinal. O Atlético tinha, em teoria, o Once Caldas como possível favorito e o possível time que ele enfrentaria na semifinal. O Once Caldas venceu no Equador o Del Valle por 2-0. Chegou inclusive fazendo festa no estádio na Colômbia, ia jogar em casa, tinha aberto 2-0 fora de casa, mas o Del Valle fez um bom jogo, venceu por 2-0, foi para os pênaltis e eliminou o Once Caldas nos pênaltis. E eu acho o Del Valle um time bem mais encardido que o Once Caldas hoje. É um time que todo brasileiro nas últimas temporadas tem sofrido para ir até o Equador e enfrentar. É um time organizado, um time que sempre tem bons jogadores, então vai ser um jogo duro para o Atlético. Acho que dos possíveis confrontos que o Atlético tinha, esse era o mais difícil, que era o Del Valle. Tem essa dificuldade para chegar até a final, mas o jogo é só mês que vem, então tem tempo aí para o São Paulo desenvolver mais o seu trabalho e tentar entregar um jogo mais vistoso, um jogo de mais qualidade para o Atlético, que tem time para isso. Então é isso, o Atlético classificado, é o único brasileiro ainda vivo na competição. A gente tem do outro lado da chave o jogo entre Universidade do Chile e Lanús. A Universidade do Chile tirou o Alianza Lima e o Lanús eliminou o Fluminense. Então eu acho que quem vier do outro lado, o Atlético tem grandes chances de vencer. Acho que a grande dificuldade do Atlético vai ser eliminar o Del Valle agora na semifinal. Então essa é a Sul-Americana, e aí a gente passa para a Libertadores, onde a gente teve também na quarta-feira o Palmeiras eliminando o River Plate. A gente veio aqui semana passada, elogiou muito os primeiros tempos, principalmente de Palmeiras e Flamengo, contra River e Estudiantes, e dessa vez eu tenho que vir aqui para elogiar o primeiro tempo do River Plate. O River Plate parece que entendeu como enfrentar o Palmeiras no primeiro tempo, se organizou, marcou muito bem, não deixou o Palmeiras jogar. O Vitor Roque não recebeu uma bola com espaço para jogar no segundo tempo. Flávio Lopes também estava muito marcado. O River acertou a marcação, fez o gol cedo, que ajudou também, né, nessa pressão e nesse jogo do River Plate. Fez um gol cedo de bola parada, e aí é o que a gente falou aqui semana passada. A vantagem do Palmeiras era boa, mas o time do River Plate não estava morto. Um gol de diferença para um time da camisa do River Plate, com a experiência do River Plate numa Libertadores, não era uma grande vantagem. E o River Plate consegue o gol de falta, consegue dificultar muito o jogo do Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras não consegue jogar, deixa o jogo tenso, e aí de novo os times brasileiros sofrendo emocionalmente, pelo menos em algum momento do jogo. O Palmeiras não soube lidar emocionalmente com o River Plate no primeiro tempo, caiu muitas vezes na pilha, fez faltas desnecessárias, deu a cera que o River Plate queria, se envolveu em polêmicas ali que não precisava. Eu acho que a arbitragem não foi bem no jogo, mas não foi aquele absurdo todo também. Acho que ele não foi bem para nenhum dos dois lados. Ele inverteu faltas tanto do Palmeiras para o River quanto do River para o Palmeiras. Então eu não achei pelo menos uma arbitragem tendenciosa no jogo. Acho que foi uma arbitragem ruim mesmo, que errou muita coisa. Tanto é que ele quase expulsa um jogador do River Plate no segundo tempo por segundo amarelo, num lance quase expulsa não, ele expulsa e depois volta atrás, né? Num lance que o jogador não tinha amarelo, o Salas do River Plate não tinha amarelo, ele dá amarelo num lance que nem foi falta. O Salas tira o pé, então ele ia se confundindo todo. Então acho que o juiz se complicou no jogo como um todo, não só para o Palmeiras, mas também pelo lado do River Plate. Mas enfim, o primeiro tempo do Palmeiras é ruim, não consegue jogar, cai muito na pilha do River Plate e sai perdendo de 1-0. Só que no segundo tempo o River Plate sente a escalação que o Gallardo montou, né? Uma escalação de
com muitos jogadores experientes e ofensivos do meio para frente, e aí no segundo tempo esses jogadores cansam, o River Plate perde meio de campo, o Palmeiras melhora muito, consegue colocar a cabeça no lugar e começa a desenvolver seu jogo. O jogo ainda estava indo para os pênaltis, e aí entra o Armani, que para mim falha feio no gol do Vitor Roque. Na primeira cabeçada, na verdade a defesa toda do River Plate falha, né? O cruzamento para o Vitor Roque tá sozinho depois de um escanteio, tá todo mundo do River Plate na área e o camisa 9 do Palmeiras está sozinho dentro da área. Então acho que a defesa toda falha, né, como nesse lance. E aí o Vitor Roque cabeceia, não cabeceia tão bem na primeira cabeçada, era uma bola defensável para o Armani, dava para encaixar talvez, mas mesmo se não desse para encaixar, ele tem a possibilidade de espalmar para escanteio, e ele espalma para o meio da área, para o pé do Vitor Roque, ele vai muito mal no lance, deixa o Vitor Roque ter a possibilidade da segunda finalização, e aí ele não perdoa, faz o 1-1, e aí o River Plate sente completamente. O River Plate ainda consegue ir para cima, entra com o Colídio, com o Lencina e depois com o Borja, e aí começa a criar ali um certo volume ofensivo. Inclusive o Lencina, jogador do River Plate, é muito bom jogador esse menino, ele entra bem de novo, ele cria umas 2 chances de finalização, ele já tinha entrado bem na Argentina. Como eu estava falando, o Lencina já tinha entrado bem na Argentina, ele entra de novo bem no Allianz Parque, faz boas jogadas, o Colídio também entra bem, o Borja faz bem a parede em alguns lances, cria algumas oportunidades de finalização, o River começa a criar volume ofensivo, mas começa a ficar desesperado atrás do resultado, e aí começa a fazer muitas faltas. O Acunha, que poderia ter sido expulso já um pouco antes, é expulso ali aos 87, aí o jogo vai... já era para o River Plate, vai embora. O Palmeiras tem o pênalti, o Flaco Lopes converte, depois o Flaco Lopes logo em seguida faz o terceiro e o Palmeiras está classificado. O Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, mas no somatório do confronto foi melhor do que o River Plate em boa parte do confronto. O Palmeiras conseguiu dominar o River Plate em alguns momentos e aproveitou muito melhor do que o River Plate os momentos que esteve melhor no confronto. Então, no primeiro tempo da Argentina, quando o Palmeiras esteve melhor, o Palmeiras aproveitou, foi lá, fez os 2 gols e abriu 2-0 de vantagem. O River Plate, no primeiro tempo do Allianz Parque, quando esteve melhor, fez 1-0 e sentou na vantagem, sentou na possibilidade dos pênaltis e começou a fazer cera, começou a pilhar o time do Palmeiras, não foi para cima, perdeu a chance de fazer um segundo gol, de talvez botar uma pressão maior no Palmeiras. Então, passou quem mereceu, o Palmeiras fez um confronto melhor e agora pega a LDU na semifinal. Numa semifinal eu acho até muito mais acessível do que as quartas de final eram. A LDU é um time mais fraco do que o River Plate, pelo menos do que eu vi desses 4 jogos, né, dos 2 jogos do River e dos 2 jogos da LDU. Eu acho a LDU um time mais limitado que o River Plate, mas fato é que a LDU elimina 2 possíveis postulantes ao título, 2 possíveis finalistas, 2 brasileiros. A LDU tirou o Botafogo nas oitavas de final e agora tira o São Paulo nas quartas. LDU do técnico Thiago Nunes, já conhecido aqui do futebol brasileiro, que inclusive recentemente passou no Botafogo, passou pelo Corinthians, estourou na época no Atlético Paranaense. Ele está fazendo uma carreira sul-americana, já passou por alguns times sul-americanos, é bem interessante ver um treinador brasileiro abrindo esses caminhos sul-americanos, e agora chegou, acho que no ápice da sua carreira aí sul-americana, está na LDU, um grande time do Equador, e fazendo uma bela Libertadores, está na semifinal de Libertadores, vai pegar o Palmeiras. Vai ter o jogo da vida aí a LDU para tentar de novo voltar a uma final de Libertadores. A LDU fez um jogo muito inteligente contra o São Paulo aqui na volta. A LDU conseguiu a vantagem lá no Equador, um jogo em que o São Paulo perde muitas chances. Poderia ter saído com um resultado muito melhor do que o 2-0 o São Paulo. 1-0 talvez fosse mais justo também para a LDU, porque o São Paulo erra demais e entrega um segundo gol no final do jogo numa falha individual. E então dificulta muito o jogo da volta, já vem para um cenário muito mais difícil aqui em São Paulo. Aí o São Paulo consegue criar chances no começo do jogo, tem um começo de jogo muito forte, cria possibilidades de gol, preenche bem a área da LDU, chega com perigo, mas não faz o gol. O Luciano perde um gol embaixo da trave depois de um escanteio rápido que o São Paulo bate, que não pode perder, principalmente perdendo de 2-0 um confronto no agregado, tem que fazer esse gol. Então
ali o São Paulo começa a perder chances e a LDU foi muito inteligente. O time do Thiago Nunes é muito bem organizado, defensivamente veio com uma linha de 5 muito bem estruturada e toda vez que o São Paulo voltava a bola para trás, a LDU subia a pressão e dificultava a saída de bola do São Paulo. Alternava muito nessa pressão alta e num bloco mais baixo, isso dificultou muito o São Paulo de criar no primeiro tempo, e apesar disso ainda o São Paulo teve chances, mas a LDU se organizou muito bem. E aí, na única bola que teve, de novo, em falha individual, então o São Paulo, para mim, foi eliminado por ele mesmo, pelas falhas individuais que o São Paulo teve, de novo numa falha individual, se eu não me engano, do Bobadilha, a LDU no contra-ataque, na única chance que teve, fez o gol, e aí dificultou muito o confronto, vira o intervalo com 3-0 no agregado, e o São Paulo, de novo, muito nervoso, muito preocupado, e mais uma vez os times brasileiros caindo nessa pilha, caindo no jogo emocional, e se dificultando nas competições sul-americanas, mais um dos 3 jogos que a gente já falou aqui, dos 2 jogos, agora o terceiro, que em algum momento do jogo o time brasileiro cai nesse jogo emocional e se dificulta muito, e aí o São Paulo não conseguiu reagir. Teve um segundo tempo ainda com chances de gol, mas de novo perdendo chances. São Paulo sentiu muito a ausência dos seus titulares, né? O Lucas entrou no final do jogo, mas não entrou tão bem, é um Lucas voltando de lesão, Oscar machucado, Caleri machucado, André Silva machucado, faltam jogadores de frente decisivos para o São Paulo não perder tantos gols quanto perdeu, e aí poderia ter tido uma história diferente na Libertadores. Fato é que está eliminado, e a LDU agora pega o Palmeiras na final. O Palmeiras muito favorito nessa final, acho difícil, nessa semifinal, desculpa. Acho que a LDU deve jogar o jogo da vida na altitude, deve tentar fazer a vantagem lá, mas eu acho que o Palmeiras está muito à frente hoje e tem muitas chances de dificultar o jogo lá no Equador, e aqui no Brasil, se não houver vantagem para a LDU, aí o Palmeiras é muito favorito para classificar para a final. Mesmo com vantagem para a LDU, acho que o Palmeiras tem muita chance de reverter uma possível desvantagem. Então acho que o Palmeiras tem grandes chances de estar na final da Libertadores mais uma vez. E aí a gente fecha a Libertadores com o Racing já tinha se classificado na terça-feira, se eu não me engano, o Racing passa e estava na semifinal esperando o classificado de Estudiantes e Flamengo. O Flamengo vai à Argentina com a vantagem de 2-1, conseguiu construir um primeiro tempo muito bom contra o Estudiantes, tem um segundo tempo com polêmicas de arbitragem que a gente já comentou, mas onde também não joga bem o Flamengo, mesmo sem as polêmicas de arbitragem desde o começo do segundo tempo, o Flamengo não fez um jogo tão bom, deixou o Estudiantes acreditar e jogar, e aí vai para a Argentina com esse resultado. O Flamengo também, no mesmo cenário, teve uma atmosfera muito contra, né? O estádio do Estudiantes estava pulsando, realmente, a torcida foi do começo ao fim empurrando muito o time, e o Flamengo sentiu um pouco isso no começo do jogo, tentou acalmar o jogo a todo momento que a bola caía no pé do Flamengo, o Flamengo tentava respirar, acalmar o jogo, mas teve um jogo apagado dos seus principais nomes, né? O Pedro muito apagado, o Arrascaeta apagado, o Samuel Lino não fez um bom primeiro tempo. No final do jogo ele teve alguns bons momentos, mas ele no geral não fez um bom jogo. O Jorginho errando bastante passe. Acho que o destaque positivo do Flamengo é o Saul. O Saul conseguiu entender o que era um jogo de Libertadores. Entrou em dividida que precisava entrar, teve boas chances de finalização, teve 2 finalizações de fora da área no primeiro tempo que ele quase faz o gol, Saul bem no jogo, mas no geral a linha defensiva do Flamengo também muito ansiosa, errando muito. O Léo Pereira no primeiro tempo errou vários botes, inclusive fazendo uma falta que gerou cartão para ele. O Léo Ortiz sem muita capacidade de fazer esse passe construtor que ele sempre fez, estava com meio tímido nesses passes, errou muitas dessas tentativas. Varela com muito erro individual, o Alexandro sofrendo muito pelo lado esquerdo também, mas principalmente o Varela, o Estudiantes atacava muito pelo lado esquerdo, e lado direito defensivo do Flamengo. Então o Flamengo sofreu muito, principalmente na sua linha defensiva no primeiro tempo. Mesmo assim, o Estudiantes criou ali umas 2 chances ali meio no abafa, 2 finalizações, uma do Arzamendia que o Rossi defende em 2 tempos, e praticamente foi só isso no primeiro tempo. Até que o Flamengo consegue controlar um pouco mais o jogo, o gol do Estudiantes sai no momento que o Flamengo está mais controlador ali, digamos assim, do jogo, consegue trabalhar a bola, consegue tocar, consegue esfriar o jogo, criar possibilidades, e aí sai o gol do Estudiantes numa bola longa. O Estudiantes estava trabalhando muito essa bola longa e casquinha do Carrilho, uma bola longa, ela cai do lado esquerdo depois de um erro do Léo Ortiz, erro não, né, mas uma dividida que o Léo Ortiz não alcança a bola, e aí a bola cai do lado esquerdo, o Benedetti acerta um chutaço
Ele acerta um chute forte de um lugar inesperado, mas para mim é falha do Rossi, era uma bola defensável, ele mesmo se cobra bastante ali na saída para o intervalo, dava para ver, e o Estudiantes fez a vantagem que precisava. O segundo tempo é pior ainda do Flamengo. O Flamengo tem mais a posse, mas não consegue criar e dava muito espaço para o Estudiantes no contra-ataque. As melhores chances do segundo tempo são do Estudiantes. O Estudiantes tem algumas, depois que o Cetré entra, ele finaliza umas 2 ou 3 vezes com perigo. Tem o gol anulado do Estudiantes, bem anulado, mas, cara, foi um susto para a torcida do Flamengo ali. De novo na bola longa, casquinha do Carrillo, e aí o Benedetti sai cara a cara e ele finaliza muito bem na saída do Rossi, mas estava impedido. Ia ser um golaço do Estudiantes e o Flamengo ia ficar numa situação muito difícil naquela altura do jogo, mas por pouco estava impedido e aí o gol foi anulado. E o Flamengo, depois das substituições, consegue melhorar um pouquinho. O Bruno Henrique entra participativo, mas o Flamengo não consegue ainda assim ter volume. E aí no final do jogo, acho que a melhor chance do Flamengo foi numa jogada, acho que do Samuel Lino pela esquerda. Ele melhora um pouco no final do jogo, ele dá uns 2 cruzamentos perigosos, ele consegue melhorar e ganhar alguns confrontos, mas no geral não foi um bom confronto, um bom jogo dele. E aí o Bruno Henrique domina e gira mal, chuta mal, acho que foi a melhor chance do Flamengo no segundo tempo. Mas semifinais são feitas para serem vencidas, esses jogos o Flamengo precisava vencer independente de como, e aí nos pênaltis o Rossi brilha. O Flamengo, destaque para como bateu bem os pênaltis do Flamengo. Os 4 pênaltis que o Flamengo bateu muito bem, com muita confiança. O primeiro pênalti do Jorginho, naquela atmosfera, era o primeiro a bater, ele não muda o jeito de bater, dá o pulinho, tira bem o goleiro, o Muslera do lance, e faz o primeiro gol do Flamengo. Dali para frente, todos batendo muito bem. Destaque também para o Léo Pereira, que coloca uma bola no ângulo, consegue fazer um golaço de pênalti, é impressionante o gol do Léo Pereira. E aí o Rossi faz 2 belas defesas e salva o Flamengo. Depois de um erro no tempo normal, o Rossi salva o Flamengo nos pênaltis. E o Flamengo está na semifinal. O Flamengo é favorito contra o Racing também, mas vai ter um jogo praticamente no mesmo nível, talvez um pouco mais, tá? O Racing acho que é um time um pouco mais organizado até do que o Estudiantes e com mais qualidade individual do que o Estudiantes. Então o Flamengo tem que jogar naquele nível que jogou no primeiro tempo contra o Estudiantes e definir o jogo se tiver a chance. O Flamengo não definiu o confronto quando teve as oportunidades e deixou o jogo vivo. Levar o jogo vivo para a Argentina é um problema, então o Flamengo tem que abrir o olho, mas tem grandes chances aí da gente repetir uma final de Libertadores que a gente teve recentemente aí entre Flamengo e Palmeiras. Bom, é isso, o vídeo ficou já bem longo, mas deu para dar uma repassada aí no que aconteceu essa semana nas competições sul-americanas. Dia 21 de outubro, se eu não me engano, são as semifinais, e aí quando estiver mais perto a gente comenta um pouco sobre o que pode ser essas semifinais e vai conversando sobre. É isso, peço aí que deixem um like se gostaram do vídeo e até a próxima. Valeu!